Oi gente, bem-vindos ao canal, meu nome é Amanda e esse é o primeiro vídeo de 2021, então feliz ano novo para todos nós, espero que esse ano seja um pouco mais tranquilo do que o ano passado. E sim, esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo gravar por aqui, geralmente eu gravo covers de música, as músicas do Método Suzuki, vídeos falando sobre música, mas eu quis vir aqui dividir com vocês alguns livros e algumas histórias que eu amei ler nesse ano de 2020. E fica aí a dica de um hobby para você que quer começar a ler mais ou reforçar esse hábito da leitura. Porque assim como a música, a leitura nos ajuda a relaxar, tirar nossa cabeça das notícias ruins, também nos ajuda a aprender sobre novas culturas e novas histórias. Eu sempre fui uma criança que lia bastante, eu sou da geração do Harry Potter, né, que esperava ansiosamente chegar o livro novo e quando chegava eu lia rapidinho em 2, 3 dias. E ali pelo terceirão, ensino médio, eu perdi um pouco esse hábito da leitura, com as chegadas das redes sociais, enfim. Mas faz uns 5, 6 anos que eu coloquei a meta de ler 12 livros por ano. E eu tô conseguindo manter essa meta até aumentar. E a quantidade de livros que eu li aumentou muito, principalmente depois que eu comprei o meu Kindle. Eu sempre gostei de livros físicos, eu demorei até pra comprar porque eu achei que eu não ia me adaptar. Mas agora faz um pouquinho mais de um ano que eu tenho ele e eu amo. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu deixo mais detalhes sobre ele, vantagens. Mas resumindo, comprei um Kindle que vale muito a pena. Mas enfim, chega de falar e vamos para os meus 5 livros preferidos de 2020. O primeiro livro é A Mulher na Janela, do A.J. Finn. E ele foi meu livro preferido de suspense que eu li no ano passado. Ele conta a história da Ana, que é uma psicóloga que ela mora sozinha numa casa, ela mora separada do marido e da filha, e ela sofre de agorafobia, então ela tem fobia de sair de casa, e ela passa o dia espiando os vizinhos pela janela, tirando fotos e também bebendo vinho e assistindo filmes antigos. Porém, um dia, entre vizinhos novos, que são um casal e um filho adolescente, e a Ana começa a observar da janela umas coisas meio estranhas acontecendo na casa deles. E daí a história vai. Esse é aquele tipo de livro que a cada virada de página é uma reviravolta. Quando você pensa que sabe o que vai acontecer, acontece uma outra coisa e você fica de cara. E assim, eu tenho o costume de ler antes de dormir. E esse livro eu não recomendo você ler antes de dormir, porque você vai ficar acordado até mais tarde pra ver o que vai acontecer na história. Mas enfim, é um livro muito legal. Inclusive, ele vai virar filme, ele já foi gravado. Era pra ele ter estreado esse ano, mas por conta da pandemia não deu. E agora parece que a Netflix comprou, finalmente vai sair, vamos ver. Os próximos livros da lista são da mesma autora, da Heather Morris. E são 2 livros que tratam do mesmo tema, tem personagens em comum, mas não são a continuação um do outro. Então você não precisa necessariamente ler os 2, apesar de eu recomendar. Que são os livros do Tatuador de Auschwitz e A Viagem de Silka. O Tatuador de Auschwitz conta a história do Lali Sokolov, um jovem judeu que foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz, ali no auge do nazismo. E lá o trabalho dele era tatuar nas pessoas o número de identificação delas quando elas chegavam nesse campo. E foi ali que ele se apaixonou à primeira vista por uma moça, quando ele tatuou o número dela. E assim, é uma história pesada, mas o que eu achei assim mais interessante nesse livro é que é uma história real. A Heather conheceu o Lali Sokolov quando ele já era bem velhinho e ele contou a sua história pra ela, então assim, spoiler, ele sobrevive apesar de tudo. E a história fala dos anos que ele passou em Auschwitz e depois quando ele acaba saindo de lá, enfim, vocês têm que ler pra saber. E é muito triste pensar que isso aconteceu há tão pouco tempo, né? Não faz nem 100 anos que a humanidade passou por isso. E agora que a gente tá em outro momento histórico do mundo, foi uma leitura que me marcou muito. Eu li logo no começo da pandemia, eu tava um pouco, né, chateada de estar em casa, enfim. Mas depois que eu li, eu parei de reclamar de qualquer coisa, porque o que as pessoas passaram ali foi totalmente desumano. Então, vale a pena ler esse livro. No Tatuador de Auschwitz, a gente também conhece um pouco da história da Silka, que é uma menina de... Ela tinha 16 anos quando ela chegou em Auschwitz, e lá ela ficou amiga do Lali, então ela existiu de verdade, né? E a Heather começou a escrever a viagem de Silka para contar um pouco dessa história. Esse livro não é tão real quanto o do Tatuador, porque a Heather não conseguiu falar com a Silka e ela, assim, usou histórias de outras mulheres que passaram por tudo aquilo. Então, ela não é uma história 100% real,
mas é uma história também muito interessante, muito triste, mas muito inspiradora. A Silka sempre foi uma menina muito bonita, então quando ela chegou em Auschwitz, ela chamou a atenção dos poderosos lá de dentro. E isso acabou protegendo ela em alguns aspectos, mas também fez com que ela tivesse que fazer outras coisas para poder sobreviver. E no livro A Viagem de Silka conta a história de quando ela saiu de Auschwitz, né? Mas como ela era protegida dos comandantes alemães, ela foi considerada uma traidora e ela foi mandada para outro campo, que eram as gulags, lá na Sibéria, da União Soviética, que era basicamente Auschwitz parte 2, assim, um outro campo de concentração, que na verdade era uma prisão e também condições desumanas, enfim. Mas nesse livro conta a história de como a Silka achou a vocação dela e como ela conseguiu sobreviver, sabe? Esse livro me trouxe muitas reflexões de, né, até onde você iria para sobreviver, o que você aceitaria, o que você não aceitaria, enfim, como ser forte num momento tão difícil. E esse livro é um pouco mais pesado que o Tatuador de Auschwitz, ele é um pouco mais descritivo, talvez, das coisas que aconteciam. Então, se você não gosta desse tipo de livro, eu recomendo você não ler. Mas foi uma leitura que também me marcou muito. Eu li ele nos últimos dias de 2020, achei que não ia dar tempo de terminar. Mas também é daqueles livros que você não consegue parar de ler. Eu li em 3 dias e valeu muito a pena. O próximo livro da lista, acho que pode ser considerado meu livro preferido. Foi o livro que eu li mais rápido esse ano, eu li em menos de 2 dias, porque eu precisava saber como ele ia acabar. E é o livro In 5 Years, da Rebecca Serle. O livro conta a história da Dani, que é uma jovem que mora em Nova York e tem a vida perfeita, tem o trabalho ideal, o namorado ideal, o apartamento ideal. E ela tem, assim, toda a vida dela planejada, até que um belo dia ela dorme e tem uma visão de uma cena que acontece 5 anos no futuro. Só que essa cena não tem nada a ver com a vida dela, mas ao mesmo tempo parece ser muito real. Então você vai lendo o livro se perguntando: será que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Enfim, é um livro que te prende do começo ao fim. Tem uma parte triste também no meio. Vendo esse vídeo parece que eu só li livros tristes em 2020, né? Mas não, gente, eu também li livros felizes, tá? E foi um livro muito legal, eu recomendo, In 5 Years. Bom, até agora eu só falei de livros de ficção, né? Eu tendo a gostar mais desse tipo de livro. Livros de mistério, suspense, histórias diferentes. Tem gente que só lê livros mais técnicos, assim. Eu prefiro ler esses livros de história. Pra mim é como se fosse uma série. Eu começo e vou maratonando o livro, eu tenho que ler até o final. Então fica a dica também, você que não consegue ler muito, encontre um livro que seja uma história legal, uma história que te prende, que isso com certeza vai te incentivar a ler mais. Mas eu também li livros não ficção. Eu li Zen para Distraídos, que foi muito legal. Eu li um livro da Oprah, que é o que eu sei de verdade, que eu também gostei. E o quinto livro da lista é um livro de não ficção, se chama Fazendo as Pazes com o Corpo, da Diana Garbin. A Diana Garbin é uma jornalista, inclusive ela trabalhou na Globo muitos anos. Eu conheci ela através do canal dela no YouTube, até vou deixar o link aqui na descrição. E tanto no canal quanto como no livro, ela conta como que ela lidou com um distúrbio alimentar que ela tinha. Não chegou a ser uma anorexia, uma bulimia, chama ortorexia. Então ela sempre via o corpo dela de uma forma diferente do que o corpo realmente é. Ela entrou aí nesse caminho dos remédios para emagrecer, das dietas muito loucas, de muito sacrifício para tentar chegar no corpo ideal. Mas quanto mais ela tentava, mais longe ela se sentia disso. Então, no livro ela conta como que ela superou isso e como agora ela tenta ter uma relação de carinho, de aceitação com o próprio corpo dela. A Diana é esposa do Thiago Leifert, acho que todo mundo conhece, né? E é muito fofo como no livro ela conta o quão essencial ele foi em todo esse processo que ela passou. E foi muito legal porque logo depois que eu acabei esse livro, eles anunciaram que a Diana estava grávida. E pra quem lê o livro sabe o quanto que isso é uma vitória pra ela. Então foi um momento muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou então indica algum livro para eu ler agora em 2021.
Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que vamos ter muitos vídeos legais esse ano. E é isso, obrigada e até o próximo vídeo.